Boa noite, meu nome é Rayana e hoje eu vou falar sobre o conceito de assédio moral e quais são os tipos. Bom, assédio moral, ele pode ser definido por uma conduta abusiva, principalmente por palavras, atitudes e comportamentos que intencionalmente e repetidamente possam ofender a integridade física e psíquica de alguém. Ou seja, quando esse conjunto de atividades, digamos assim, eles tendem a humilhar, ofender, desqualificar, comprometendo o relacionamento interpessoal dessa pessoa em seu ambiente de trabalho. Os tipos de assédio moral, são definidos em assédio moral vertical, ascendente e descendente, assédio moral horizontal e assédio moral organizacional. Assédio moral vertical descendente. Basicamente, essa é uma subclassificação dos tipos de assédios que a gente vai citar hoje. Basicamente, é uma das mais comuns quando a gente fala do mundo organizacional, e ele recebe esse nome porque a gente tem um eixo onde eu tenho um empregador, né, ou gestor de uma determinada área, onde ele pratica o assédio contra o seu empregado ou subordinado. Por meio de que ele faz isso? Por meio de algum tipo de insulto, ofensa, uma depreciação, alguma brincadeira pejorativa ou um apelido. Basicamente, um exemplo que a gente pode colocar é quando um gestor ele passa uma determinada meta, o empregado não atinge aquela meta e ele passa então a perseguir o empregado de maneira expositiva, de maneira repetitiva e de maneira prolongada. Né? Então ele começa a ter atitudes que de alguma maneira impactam na vida produtiva e também viola os princípios da dignidade da pessoa humana. Isso aí na CLT no artigo 483. Boa noite, meu nome é Guilherme Souza e eu vou falar sobre assédio moral organizacional. Esse assédio trata-se de condutas abusivas de qualquer natureza feitas de formas sistemáticas durante um tempo, em decorrência a uma relação de trabalho, e que resulte em vexame, humilhação e constrangimento de um funcionário em virtude de aumentar o desempenho do trabalho do mesmo. Esse assédio acontece por meio de ofensa aos seus direitos fundamentais, podendo resultar em danos físicos, psíquicos e morais, os quais podem ser objetos de reparação de responsabilidade social atribuídas a uma empresa. A principal forma de manifestação desse assédio é a gestão por meio de estresse, assim entendida que ele visa o aumento da eficiência do trabalho e da rapidez em realização de tarefas de um funcionário, mas de modo incompatível a recursos disponíveis. Ou seja, configura-se assédio organizacional o aumento da produção em capacidade muito superior ao empregado, forçá-lo a trabalhar mais do que se deve, a obter mais resultados do que o necessário, podendo configurar em assédio moral organizacional quando acarretam em um ambiente de constantes humilhações e estresse, especialmente quando há exposição e comparações contínuas de resultados. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Isabela. Hoje eu vou falar sobre assédio moral vertical ascendente. Vertical porque tem uma questão hierárquica e ascendente porque vem de baixo para cima. Vou falar dois exemplos que podem ocorrer esse tipo de assédio. No setor organizacional, por exemplo, dentro de uma organização, pode ocorrer esse assédio através do funcionário contra o seu patrão, né? Esse tipo de assédio trata-se de uma violência psicológica. O funcionário, por exemplo, ele com inveja do patrão, ele quer ocupar o cargo do patrão. Então, ocorre esse tipo de assédio, né? Dentro do setor educacional, dentro da escola, isso pode acontecer do aluno contra o professor. Então, o aluno começa a fazer acusações contra o professor, né? O professor se sente coagido, com medo de exercer a sua função ali naquela escola ou naquela instituição, né? E acaba até abandonando o cargo, né? Dependendo do tipo de assédio. Então, esse assédio, uma moral vertical ascendente, pode ocorrer dentro da organização e do setor educacional. Boa noite, galera. Meu nome é Thiago e hoje eu vou falar um pouco sobre assédio moral horizontal. O assédio moral horizontal ele ocorre entre pessoas, né, do mesmo cargo que fazem a mesma função dentro de uma determinada empresa. E o que leva um agressor à prática do ato
geralmente é a inveja, né, entre ali os colegas de trabalho. O seu colega que se destaca, que tem as habilidades a mais ali, e até mesmo quando ele está prestes a ser promovido, né, porque geralmente a gente escuta boatos dentro de uma empresa que alguém vai subir de cargo, vai ser promovido ou algo assim. E além da inveja também existe a discriminação por via de sexualidade, política e religião, né? E dentre outros aí. E como que o praticante, né, desse assédio moral horizontal faz isso? Ele tenta de todas as formas tá prejudicando a vítima. Inventa boatos dentro da empresa, faz acusações não cabíveis ao trabalhador. Isso tudo para denegrir a imagem da vítima com o empregador, né, no caso que é o patrão, para que a tentativa do patrão ter outra visão daquele funcionário e não aquela que ele tinha até o momento, né, que seria um funcionário bom, que tinha várias habilidades e essas coisas assim. E por fim, se a prática do assédio moral horizontal for comprovada, o praticante ele é mandado embora da determinada empresa por justa causa. Boa noite, meu nome é Igor e eu vou falar um pouquinho das consequências e de como a gente pode se defender do assédio moral. Independente da modalidade do assédio sofrido pela vítima, ascendente, descendente, horizontal, organizacional, os efeitos do assédio podem ser traumáticos na vida do assediado, tanto pela questão econômica, onde a vítima pode perder o emprego e encontrar situação difícil para recolocação no mercado de trabalho, quanto pela questão psicológica. É indiscutível de que a vítima de assédio moral terá futuros problemas em sua vida íntima, assim como em sua relação de trabalho. O lado econômico é um dos mais afetados, mas o lado psicológico é tão abalado quanto, pois pode trazer ao assediado danos psíquicos que chegam a ser irreversíveis com o passar do tempo. As consequências não existem somente para o passivo, que é o assediado, né? No caso a vítima, mas também para o ativo, o assediador, o agressor. Quando o assédio tem participação ativa do empregador, está prevista em lei, no seu artigo 483 da CLT, a rescisão indireta. No caso do assediador for uma pessoa com cargo superior da vítima, a vítima pode perder seu vigor laboral e diminuir gradativamente a sua produtividade na empresa, com isso afetando diretamente a instituição. O assediador, além de responder civilmente pelos seus atos, poderá também, dependendo da sua conduta, responder pelos crimes tipicamente no nosso Código Penal, que são os crimes contra a honra e contra a liberdade sexual. Falando um pouco de como podemos nos proteger, a primeira atitude defensiva é conhecer a cabeça do assediador. Segundo a psicóloga clínica de São Paulo, Pamela Magalhães, como na selva os predadores já conhecem as suas presas, né? Os assediadores, eles costumam mirar quem é mais frágil, ou então quem parece uma ameaça para ele. As pessoas que têm dificuldade de lidar com a demissão, elas são um alvo mais fácil para esse tipo de assediador também. A melhor estratégia de proteção é adotar uma postura firme e confiante. E na primeira agressão que você sentir, você já saber se impor. Isso parece fácil, mas não é tão fácil. Porque existem pessoas muito competentes que não conseguem, mesmo tendo toda a competência do mundo, não conseguem se impor nesse tipo de situação. O trabalhador que suspeitar que está sofrendo algum tipo de assédio, ele pode procurar a ouvidoria do seu trabalho ou o sindicato e relatar o acontecido. A denúncia também pode ser feita aos órgãos como o Ministério Público ou a Superintendência do Trabalho. E a última dica que eu dou é para comprovar, você anotar, quando você começa a sentir nesses tipos de assédio, você anotar tudo, todas as humilhações que tiver, anotar quem presenciou a sua humilhação e nunca vá conversar sozinho com um agressor.
E as vítimas de assédio moral, elas precisam muito do apoio da família e dos amigos.